Antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer aprender a lotar a sua agenda de paciente? Você quer aprender a lotar a sua agenda de cliente? Se a resposta for sim, então fica comigo até o final desse vídeo, que a partir de agora eu estou te convidando a fazer parte do projeto Lote Sua Agenda de Paciente. Eu vou te passar o passo a passo, eu vou te passar 3 fases fundamentais que você não pode deixar de fazer e principalmente como você vai fazer isso. Então, meu nome é Jorge Vasconcelos e fica comigo até o final desse vídeo, porque se você botar esses 3 passos, seguir essas 3 fases, o que você vai ganhar com isso? Você vai começar a atrair mais pacientes para a sua agenda. Deixa eu te contar como nasceu o projeto Lote Sua Agenda de Paciente. Estamos literalmente no período pós-carnaval e eu aproveitei o feriado para descansar, mas também para trabalhar. Eu parei para analisar o que faz alguns profissionais da saúde terem as suas agendas lotadas de pacientes e outros não. O que faz alguns profissionais da saúde ter lista de espera de pacientes e outros, quiçá até, ficarem um ano inteiro reclamando que não tem paciente na sua agenda. Como aconteceu uma vez que eu recebi uma foto de uma pessoa falando assim: Jorge, por favor, me ajuda, olha como está a minha agenda. E na foto o caderno estava uma página em branco, ou seja, literalmente ela estava sem paciente. Ela estava pedindo socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. Então o projeto Lote Sua Agenda de Pacientes, ele foi baseado sim na metodologia que a gente utiliza e que a gente repassa aos alunos, mas também eu parei para analisar o que é fundamental e não pode faltar. Qual é a base fundamental para que ocorra esse tipo de resultado? E eu cheguei a 3 conclusões, onde eu transformei em 3 passos, em 3 fases que você deve seguir, e eu vou já te explicar. Mas só para você entender, pensa como uma árvore. Quando eu dei um zoom out na vida e parei para analisar se, opa, isso aqui é fundamental e não pode voltar. O que eu percebi? Que essas 3 fases, elas são muito parecidas, como se fosse uma plantação de uma árvore, como se fosse uma plantação de alguma árvore que dá fruto. O que eu quero te dizer com isso? Antes do fruto nascer, ou seja, o fruto é aquilo que é visível. Todo mundo quer o fruto, quer chegar lá na maçã, pegar a maçã e comer a maçã. Mas para um dia essa maçã ela nascer, o que aconteceu? Teve 3 fases. A primeira, você teve que plantar a semente, você teve que plantar a raiz. A segunda, você teve que regar, você teve que cuidar dela. E a terceira, você teve que colher o fruto. Só que muitas vezes os profissionais da saúde, eles acabam focando somente na colheita. Eles querem somente o resultado. Só que para aquele resultado nascer, assim como uma maçã, para a maçã nascer, o que tem que acontecer antes? É fundamental que ocorra as 2 fases inicial, ou seja, de plantação e de regar, né, de cuidar daquela semente. Dito isso, o que eu quero te dizer, tá? Que também no nosso mundo business, né, de atração de paciente, de atração de clientes, antes mesmo da venda acontecer, ou seja, antes mesmo da colheita acontecer, você também tem que plantar, você também tem que regar. Dito isso, o que eu quero te dizer? Muitas vezes os profissionais, eles estão ali, eu quero vender, mas será que eles estão fazendo a parte deles para chamar a atenção das pessoas? Será que eles estão fazendo a parte deles para que aquela colheita ela seja bem feita? Porque se você só colhe, uma hora a terra ela fica desidratada, a terra fica machucada. A mesma coisa acontece no mundo business de atração de pacientes. Se você só quer vender, tem uma hora que as pessoas elas não vão mais tanto se interessar por você. Então o que eu quero te dizer? Transformando do modo geral, né? Isso é um processo. É um processo que você sempre tem que estar cuidando, você sempre tem que estar alimentando, porque afinal de contas, depois que você tira a maçã lá da macieira, o que você tem que fazer? Você tem que recomeçar o processo. Você começa a plantação, você começa a regar novamente para depois colher a maçã. Aí você começa novamente a plantação, a regar e a colher. E não ficar só retirando maçã, tá? Dito isso, confia no processo, segue o passo a passo, segue a fase que você vai começar a colher os seus próprios resultados. Então vamos lá, a fase de plantação. A primeira coisa que você tem que ter claro na sua mente, antes de querer colher algum fruto, qual é a semente que você quer plantar? Qual é a semente que você quer botar ali embaixo da terra para depois virar aquele fruto? Você quer uma banana? Você quer uma maçã? Você quer uma laranja? Qual é a semente que você quer? Qual o fruto que você quer? Dito isso, o que eu quero te perguntar?
com quem você quer conversar no mundo business, para quem você quer vender o seu serviço. Isso é fundamental, porque se você sabe se você sabe com quem você quer conversar, se você sabe para quem você quer vender, você acaba direcionando a sua venda para aquele tipo de pessoa. Com isso, a sua conversa com ela passa a ser muito mais objetiva, a sua conversa com ela gera clareza. O que eu quero te dizer com isso? Muitas vezes as pessoas não compram o serviço de alguém porque elas não têm claro o que elas estão comprando, elas não têm claro se aquele serviço realmente vai gerar algum benefício para ela. Então, se você direciona para o seu público-alvo, né? Se você direciona para quem você quer vender, se você gasta energia totalmente com esse tipo de pessoa para quem você quer vender, o seu resultado ele tende a ser muito mais eficiente. Então, ainda na fase de plantação, eu parto do princípio que você já sabe com quem você quer conversar, você já sabe para quem você quer vender. Dito isso, o que eu te pergunto agora? Qual é a semente que você vai plantar? Se você já sabe para quem você quer vender, qual é a semente que você vai plantar? No nosso mundo aqui de venda de serviço, quais são as formas que você vai se comunicar com essa pessoa? Então eu parto do princípio que você já sabe com quem você quer conversar. Aí eu te pergunto, quais são os temas que você vai produzir para conversar com essa pessoa? Quais são os temas de postagem? Quais são as possíveis parcerias que você pode fechar justamente para estar inserido a esse público-alvo, né? Lembrando, qual é a mensagem que você quer passar para essa pessoa? Mais importante do que o formato, ou seja, mais importante do que vídeo, mais importante que foto, mais importante do que áudio, qual é a mensagem que você quer passar para ela? Então vou te dar um exemplo muito claro. Vamos supor, se você é da área de Pilates, né? Se o seu Pilates é direcionado para grávidas, vou te dar um exemplo, qual é as postagens direcionadas para grávidas que você pode produzir para postar com frequência e estar sempre conversando, atingindo aquele público-alvo que é o da grávidas? Então, quais são os temas que você vai produzir esse final de semana de preferência, nesses próximos dias, para sempre estar conversando com ela? Então, se você já escolheu os temas, você já escolheu até as suas possíveis parcerias, quem sabe, aquelas que podem te botar em contato direto com o seu público-alvo, qual é o formato de produção de conteúdo que você vai deixar pronto justamente para poder oferecer a essas pessoas, né? Ou seja, que você vai divulgar nas redes sociais. Se você fizer foto, tá tudo bem, mas eu preciso te alertar que o vídeo ele gera muito mais interação, ele prende muito mais atenção. Pensa como se você quisesse chegar em algum lugar. Se você vai de carro, você tende a chegar muito mais rápido comparado se você vai a pé a esse lugar, correto? É a mesma coisa o vídeo e a foto, tá? O vídeo é como se fosse o carro e a foto é como se você estivesse indo a pé. Eu já tenho vergonha de produzir vídeo, tá tudo bem, começa pela foto, mas com o tempo tenta se preparar para você também começar a produzir vídeo. É por isso que nas minhas redes sociais ele tem muito mais vídeo do que foto. Essa é a fase de plantação. Defina quem é o seu público-alvo, com quem você quer conversar. Defina os temas específicos para essas pessoas, tá? Por isso que é muito importante você ter bem definido quem é o seu público-alvo, porque até a sua comunicação se torna muito mais eficiente, porque você vai produzir temas para essas pessoas, porque essas pessoas querem saber relacionados a esse tema. Então, mais uma vez o exemplo da grávida lá. Se o seu foco é em Pilates para grávidas, não adianta você fazer, por exemplo, Pilates para idosos, porque as grávidas não vão tender a se interessar. Deu para pegar o gatilho? Então defina o seu público-alvo e defina quais são os temas que esse público-alvo tem interesse de ouvir e produza muito conteúdo, dê o seu melhor de si, ponha 177% ali em produzir e lembre-se, tá? As pessoas gostam de se conectar com você, então apareça. Se for em foto, apareça na foto. Se for em vídeo, apareça no vídeo. Evita ficar pegando imagens da internet. Pode, eu não te aconselho, tá? Então, poder pode, mas eu não te aconselho. Então, as pessoas gostam de se conectar com as pessoas. As pessoas querem saber mais a respeito de você, como é que você produz o seu trabalho. Então, dito isso, se você já sabe os seus temas, transforma isso em formato, seja em vídeo, seja em foto, defina isso. E um detalhe muito importante, tá? Tudo isso, o seu público-alvo, os seus temas, as suas postagens, elas têm que estar totalmente relacionadas ao serviço que você vende. Não adianta você ficar falando de Pilates nas redes sociais, mas você vende yoga. Por exemplo,
entendeu? Não tem nada a ver, tem que estar relacionado. Por quê? Porque se você produz um conteúdo A e vende um conteúdo B, as pessoas, elas pensam que você vende o conteúdo A, e quando você for oferecer o B, elas não vão se interessar. Então tem que estar totalmente relacionado. Se você vende Pilates, os seus conteúdos, o público-alvo tem que estar relacionado a Pilates. Se você vende yoga, tem que estar relacionado a yoga. Se você vende estética, tem que estar relacionado tudo a estética. Não adianta você falar de uma coisa e vender outra totalmente diferente. Então vamos à nossa segunda fase. Se você já sabe o seu público-alvo, os seus temas, as suas postagens, até as suas parcerias relacionadas a tudo isso, tá na hora de você regar a semente que você botou ali embaixo da terra. Ou seja, tá na hora de você alimentar. Tá na hora de você fazer isso crescer. E como é que você vai fazer isso? Você vai distribuir esses conteúdos. Assim como uma regação, quando você vai regar uma semente, o que ela precisa? De água. Então a água, quando você rega uma semente, você não tem que ficar botando água toda hora, não é mesmo? É somente às vezes, ou quiçá uma vez por dia, ou quiçá 2 vezes na semana, eu não sei, vai depender muito de você. Então, em outras palavras, o que significa isso pra gente? Tá? Você vai distribuir os seus conteúdos pelo WhatsApp, manda através de podcast, manda através de link para algum vídeo seu, não sei, para o seu site. Eu não sei como você vai produzir isso, mas alimenta os seus potenciais clientes. Se você tem um número dos seus potenciais clientes, alimenta ele para eles ficarem consumindo o seu conteúdo relacionado ao serviço que você vende. Tá? Se você tem lista de e-mail, você pode mandar pelo e-mail, você pode mandar pelo WhatsApp. Quando a gente fala em regar com a água, você vai fazer isso às vezes, mas principalmente pelo menos uma vez na semana você tem que fazer isso. Então, além da água, é muito importante você alimentar a semente com sol, ou seja, ela precisa levar sol todos os dias. Ou seja, para o nosso mundo de venda de serviço, né? O que significa isso? Você precisa postar os seus conteúdos com frequência, de preferência até, se você conseguir, todos os dias. Se você produzir conteúdos de qualidade todos os dias, as pessoas vão estar consumindo, vão estar conversando com você todos os dias. Ou seja, em outras palavras, elas vão começar a sempre se interessar mais pelo seu serviço. Onde é que você vai fazer isso? Justamente nas redes sociais. Ou seja, o que eu quero te dizer? Quando você alimenta com a água, você alimenta somente às vezes. Pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, você está mandando conteúdo ali através de WhatsApp ou através de lista de e-mail. E qual o bom disso? É porque a lista de e-mail você tem total certeza que o seu conteúdo vai chegar para as pessoas. E elas vão ter a oportunidade de consumir, de ser alimentada por aquele tipo de conteúdo. Agora, quando você é alimentado pelo sol, que são todos os dias, tá? Que é através das redes sociais, você sabe que aquela lista você não tem controle. Por quê? Porque as redes sociais é um comércio, né? A mesma coisa que você construir uma casa num terreno alugado. A gente sabe hoje que essas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, e assim por diante, eles não entregam o seu conteúdo 100% para todos os seus seguidores, para todo mundo. E tá tudo bem, porque é um comércio ali. Então, se você alimenta com a água, você sabe que vai chegar para todo mundo que você tem registrado no seu WhatsApp e registrado na lista de e-mail. Depois, se você alimenta com o sol, você tem a chance de pegar novas pessoas. E onde é que você pode também captar novas pessoas? Justamente através de parcerias, tá? Através de parcerias é muito importante. Nunca esqueça de colher os dados da pessoa, ou seja, colher e-mail e o número de telefone. Por quê? Porque é a única oportunidade que você tem de você construir a sua lista que você tem controle, ou seja, é a única oportunidade que você tem de mandar conteúdos onde você tem total certeza que essa pessoa vai consumir, ou seja, que você vai alimentar com a água. Então, finalmente chegou a nossa fase 3, a fase da colheita, onde você vai colher os frutos, ou seja, em outras palavras, você vai vender o seu serviço, né? E para isso você vai utilizar a estratégia 3-para-1 e a estratégia relâmpago, que são altamente eficientes, poderosíssimas para você realizar a sua venda. Então, você consegue perceber que uma venda, ela começa muito antes. O que a gente percebeu? Que o que diferencia os profissionais, que têm agenda lotada dos profissionais que passam dificuldades em atrair pacientes e atrair clientes para sua agenda, são justamente que os profissionais que têm agenda lotada, eles fazem esse processo de plantação, de regar e de colher. Se torna um ciclo. Planta, rega e colhe. Planta, rega e colhe. Planta, rega e colhe. Por isso, alguns profissionais
eles têm agenda lotada e outros têm tanta dificuldade, porque os que têm tanta dificuldade, o que eles querem? Só colher, 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 colher. Tem uma hora que a terra deixa de dar fruto. Então, se você quer ter a agenda lotada o mais rápido possível, você tem que começar a fazer esse processo. Fase 1, plantação. Fase 2, regar. Fase 3, colheita. Quais são as grandes sacadas que você tira desse projeto, né? Projeto Lote Sua Agenda de Paciente. A sacada número 1, um bom fruto só nasce quando há uma boa plantação. Um bom fruto só nasce quando há alguém ali regando, quando há alguém ali alimentando aquela semente. O que eu quero te dizer com isso? Muitas vezes os profissionais reclamam que não tem paciente, né? Que eles se vitimizam. Eu não tenho paciente, aquele outro profissional tá cheio de paciente. Eles só estão focando no que é visível, ou seja, a venda do serviço. Onde toda transformação ela acontece, toda a mágica acontece no invisível, naquela fase pré-venda, onde você plantou, onde você definiu quem é o seu público-alvo, onde você definiu como você vai conversar com essas pessoas, como você vai se divulgar para essas pessoas. Na fase 2, onde você vai regar e alimentar aquelas pessoas, porque isso as pessoas não veem, né? Isso os outros profissionais não veem. Eles só reclamam, aquele profissional é cheio de paciente e eu não. Mas claro, essas duas fases onde elas são invisíveis, elas foram muito bem feitas. Então plante para colher bons frutos. Em outras palavras, saiba divulgar o seu serviço, saiba conversar com as pessoas mostrando o seu valor profissional. Então a sacada número 2, antes mesmo de aparecer o fruto, lembre-se que leva um tempo para essa plantinha crescer. É um processo. Você pode até gerar um resultado rápido, mas muitas vezes é um processo que você vai aprendendo. Então a única coisa que eu te peço, só não corta a árvore, ou seja, só não desiste de colher esse fruto, porque o fruto vem, mas ele só vem quando você começa a fazer esse processo de plantação e de alimentar a semente, e principalmente quando você não desiste. Você tem que continuar sempre sem cortar a árvore. O que você vai ganhar se você botar essas 3 fases que eu te passei aqui? Você vai começar a atrair mais clientes e, consequentemente, você vai ter a possibilidade de vender mais seus serviços como profissional da saúde. Você vai começar a atrair mais pacientes para a sua agenda. Então é o seguinte, se o projeto Lote Sua Agenda de Paciente fez sentido para você, se você gostou, curte esse vídeo aqui embaixo para eu saber que você gostou. Compartilhe com seus amigos e quando você botar em prática, me marca, tá? Lá no Instagram, George Vasconcelos Oficial, para eu poder estar te acompanhando. Me avisa se você tem alguma dúvida também, me manda por lá as dúvidas para eu ir te ajudando, para a gente ir interagindo. Vai ser um prazer, E antes de fechar esse vídeo, te inscreve aqui no canal e toca no sininho para você sempre ser avisado quando eu postar vídeos novos, e toda semana tem vídeo novo. E junto a gente vai criando uma nova comunidade de sucesso. Então, até a próxima!